Olá, turma! Hoje a gente vai trabalhar o emprego da crase. Na verdade, a gente vai mostrar outras formas da gente conseguir utilizar esse fenômeno linguístico que causa muita dúvida. Então, para a gente começar, nós vamos aqui fazer uma definição a respeito da crase, né? Todo mundo sabe que ela é a fusão de duas vogais da mesma natureza, mas de classes gramaticais diferentes. Olha só. Por terem um som semelhante, a compreensão do fenômeno da crase dificulta a compreensão. Nós temos a crase justamente quando a gente tem dois As. É o A preposição e o A artigo. Por serem a mesma letra e por terem o mesmo som, nós temos uma dificuldade imensa de utilizar o fenômeno da crase dentro de frases. Então, olha só, além do artigo feminino a, que é o caso mais comum, nós ainda temos o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles e aquelas, né? Aliás, a palavra aquele é a única palavra masculina que admite o emprego da crase. E aqui nós temos embaixo justamente esta fusão, né? Um a preposição e um a artigo gera o a craseado. A preposição com as, artigo feminino plural, gera as. Não se fala a as, fala-se apenas a, ou então as. A mais aquele, preposição a mais pronome aquele, aquele. A mais aquela, nós falamos aquela. Nada de você enrolar o a para ele ficar mais alongado, ok? Vamos aqui simplificar o emprego da crase. Se você for consultar uma gramática, você vai observar lá, normalmente ela pega o assunto e faz o seguinte, faz a seguinte divisão. Os casos obrigatórios, os casos facultativos e os casos proibitivos. E daí aparece aquele amontoado de regras, né? Mais de 20 regras que você normalmente costuma decorar para tentar acertar concursos ou questões que têm o emprego da crase, né? Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essas regras da gramática, essas 20 regras aqui, e a gente vai tentar mostrar duas formas mais práticas para você conseguir empregar a crase. Então pode ser pela troca de uma preposição por outra, como também pela troca de nome masculino pelo nome feminino. Quando a gente segue essas duas propostas, você resume essas regras de crase aqui, tá? Por exemplo, olha só, colocando o a adequadamente nas frases abaixo. Nós temos aqui, vou para a Bahia. E você vê que esse a aparece craseado. Vou para a Bahia é a mesma coisa de vou à Bahia. Quando você diz vou para Fortaleza, você observa que ao utilizar apenas o a, ele fica sem a crase. E o que é que você vai perceber aí? O seguinte, quando você tem esse para a Bahia, você observa o seguinte, este para é sinônimo da preposição a. Vou para a Bahia, vou à Bahia. Mas aí tem um detalhe, o a aparece craseado porque além deste para ser sinônimo de a, olha aqui, ó, para é igual ao a preposição. Além do para ser sinônimo do a, este para é sinônimo deste a, mas além disso, nós ainda temos um outro a. Este outro a é justamente este a aqui, ó. Então você tem um para que é sinônimo de um a, mas você ainda tem um outro a, que é o artigo, que aparece bem aqui. Então, quando você fala vou à Bahia, esse a é craseado por quê? Porque este primeiro para foi substituído por este a. É como se aqui tivesse um a. A preposição a, que é sinônima da preposição para.
Tendo aqui o A preposição e mantendo esse A artigo que aparece antes da palavra Bahia, nós teríamos dois As. Como a gente não escreve na língua portuguesa dois As, a gente utiliza um A craseado. E o que aconteceu com Fortaleza? Aconteceu o seguinte: quando você troca a palavra para pelo seu sinônimo, que é um A, vou a Fortaleza. Para é igual ao A, preposição, certo? Então esse para pode ser trocado pelo A, que é preposição. Mas no caso aqui, a palavra Fortaleza não tem esse segundo A, que é um artigo, que aparece na palavra Bahia. Você observa aqui que não existe o segundo A. Só existe apenas o A, que é sinônimo da palavra para, preposição. Então, quando você escreve a frase, você vai escrevê-lo sem a crase, porque você apenas trocou a palavra para pelo seu sinônimo, que é a preposição a. Como a palavra Fortaleza não tem artigo, o a fica sem a crase. Para fixar melhor, nós temos aqui a palavra Amazônia. E nós queremos saber se o a que eu vou colocar aqui tem ou não a crase. E aí o que é que você vai observar? Nós acabamos de dizer que o a, quando preposição, é sinônimo de para. Então você vai imaginar o seguinte: você vai para a Amazônia ou você vai para a Amazônia? Se você observar e disser, na verdade, eu vou para a Amazônia. Então você vai ver que o caso é parecido com a Bahia. Olhe que o para é a mesma coisa da preposição a. Mas como você fala para a, o segundo a, que é o artigo, que também aparece antes da palavra Amazônia, ele é mantido ao lado deste primeiro a, que é sinônimo de para. Nesse caso, você teria vou para a Amazônia. Trocando o primeiro para por a, ficaria dois as. Como não existe dois as, você vai ter o a craseado, tá? Então veja que o quadrinho ficou semelhante ao do exemplo 1 da Bahia, porque você vai ter a preposição para mais o artigo a, certo? Vamos ver agora como funciona se você trocar a expressão feminina pela masculina. Veja aqui que vou à fazenda, o A é craseado. Se você pegar uma questão e aqui tiver um espaçozinho e você precisar saber se esse A de vou à fazenda tem ou não tem a crase, o que é que você pode fazer? Troca a expressão masculina, aliás, a expressão feminina pela masculina. Então, se você trocar fazenda por sítio, você veja que o A craseado é uma expressão feminina de ao, né? Ela vai ser uma expressão feminina de ao. Quando você diz, por exemplo, vou à igreja, aí você quer saber, tem crase depois de igreja? O que é que você vai fazer? Você vai trocar igreja por teatro, por exemplo. Podia ser clube, tá? Qualquer outra coisa. E você vai perceber o seguinte: teatro exige ao. Se teatro exige ao, igreja, feminino de ao, é a craseado, certo? Por quê? Porque esse a craseado é como se fosse essa preposição a mais o artigo feminino a. Seria dois as. Olha, o a preposição e o a artigo. Como essa palavra é masculina, aqui nós temos um o. Se essa palavra aqui fosse igreja, nós teríamos aqui dois as. Mas como a gente não usa dois as, o a aparece craseado. Ok? Mesma coisa. Deu o recado à diretora. Por que é que nós temos a crase? Porque se ao invés de diretora fosse diretor, nós teríamos ao diretor. E a gente sabe que ao é o masculino do a craseado. Ok, nós vamos agora simplificar as regras de crase. Olha só, eu falei para vocês que nós temos mais de 20 regras na gramática. Você pode decorá-las todas, mas você pode fazer isso por dedução e de uma forma mais simples. Olha só aqui, nós temos andei a cavalo. Você tem um espaçozinho e tenta colocar aí
o A craseado ou não. Quando você coloca esse A, ele aparece sem a crase. Andei a cavalo não tem a crase. Como é que eu posso provar que este A de andei a cavalo não tem crase? Se você trocar a preposição por de, você vai perceber que andei de cavalo. De é sinônimo de a, porque de é uma preposição, a também é uma preposição. Nós vimos lá atrás o para, que é sinônimo de a, mas outras preposições também são sinônimas. Então, andei de cavalo, andei a cavalo, porque de é sinônimo de a. Estava à porta de casa. Será que você vai colocar a crase? Troque o termo craseado por na. Se você tivesse dúvida se esse A tem ou não crase, tire esse A e pense no outro termo que você poderia colocar aí. Eu estava na porta de casa. Na porta de minha casa. Olha que você falou na. Na é uma preposição em mais um artigo a. Ou seja, é uma preposição mais um artigo. Então, se você trocar essa preposição por artigo, você vai ter aqui a porta de casa com A craseado. Dirigi-me à piscina. Dirigi-me à piscina. Veja aqui. Troca a palavra feminina pelo masculino hotel. Se ao invés de piscina fosse hotel, você ia dizer o quê? Dirigi-me ao hotel. Então, se com a palavra masculina você tem aqui a palavra hotel, o que é que significa o masculino de ao? A craseado, certo? Voltando aqui para o exemplo 2, eu também poderia trocar por uma expressão masculina. Se aqui eu dissesse portão, né? Estava ao portão da minha casa, né? Ou seja, junto ao portão da minha casa. Então, o feminino acraseado funcionaria nesse caso também para o exemplo 2. Voltamos à casa antes da chuva. Olha só, troque a preposição ar por para. Veja que você vai falar voltamos para casa. Eu falo para por questão da oralidade, né? Mas é a mesma coisa de pra e para, são iguais. Voltamos para casa antes da chuva. Veja que aqui caberia um para e não um para a. Certo? Voltamos para casa antes da chuva. Então a preposição para é trocada pelo a sem crase. Certo? Veja que nós temos as regras específicas da gramática para isso aí. Olha só. Antes de palavras masculinas, no exemplo 1, está lá na gramática. Antes de palavras masculinas não se usa crase. A gramática ela aponta as regras, mas cabe a vocês entendê-las. Portanto, é melhor você fazer essa troca aqui, ó, troca uma preposição por outra, porque aí você vai perceber melhor o uso ou não dessa crase aí. Melhor do que você ficar decorando a regra. Olha a regra 2. Adjuntos adverbiais femininos têm crase. Por quê? Porque os adjuntos adverbiais femininos começam por preposição com artigo. Aqui, quando você falou estava na porta de casa, você falou na. Na é uma preposição em mais um artigo a. Então, você pode trocar pelo a craseado sem medo. Certo? Melhor do que decorar a regra. Regra 3. Verbos, falta um Rzinho, verbos transitivos indiretos com objetos indiretos no feminino. É a regra geral que está na gramática, né? O verbo transitivo indireto pede uma preposição. A. O complemento desse verbo pede um artigo a. Junção dos dois as é o acraseado. É mais difícil. Você fez aqui apenas trocando a palavra feminina pela masculina e percebeu que o ao de dirigir-me ao hotel, ao é masculino de acraseado, de dirigir-me à piscina. E por último, a palavra casa. Olha essa regra que está lá na gramática. Quando a palavra casa não estiver modificada, ela vem sem crase. Quando a palavra casa vier modificada, ela vem com crase. E aí você fica naquela dúvida do que é uma palavra modificada, né? Quando você colocou aqui, trocou a preposição a por para. Voltamos para casa. Como eu sei que para é só uma preposição, o seu sinônimo é um a sem crase. Né? Muito mais simples. O que a gramática chama de palavra modificada é se você tivesse aqui dito voltamos, vejam só, voltamos para a casa dos nossos antepassados. E você veja que quando eu coloquei aqui casa dos nossos antepassados,
aqui eu tinha que colocar um para a. Voltamos para a casa dos nossos antepassados. Ou seja, se eu tivesse que pôr aqui um para a, esse a teria que ser craseado, tá? Mas como essa palavra aqui não está dizendo de quem é a casa, eu só escrevi para, voltei para casa. Dá a entender que é a minha casa. Então é por isso que na troca do a preposição, você não usa o emprego da crase, certo? Muito bem. Então por hoje foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e nos vemos aí na próxima aula. Tchau!